E aí, povo, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje um assunto muito importante, né? Um assunto que combina aí com o nosso momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de uma pandemia mundial. O assunto hoje é sobre os vírus. Sintoniza lá comigo então na Biologia B. Biologia B. Vamos fazer aqui uma série de exercícios, né? Uma resolução de exercício, mas dando uma retomada aí na parte teórica. Então vem comigo, né? Bora lá falar um pouquinho sobre esses carinhas aí, sobre os vírus. Eu vou resolver exercício e ao mesmo tempo eu vou retomando o conteúdo com vocês. Então, você que tem o nosso material, sintoniza lá na página 562, o exercício 1 diz assim: a transmissão da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika, vírus da Zika, ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os mosquitos costumam ter sua circulação aumentada no verão, em virtude da combinação da elevação da temperatura e das chuvas. Para se reproduzirem, precisam de locais com água parada. Sobre a transmissão da dengue e seu vetor, marque a alternativa correta. Então, galera, sempre importante, né, quando você vai ler um exercício, você ficar atento a essa parte aqui, né, porque ele traz um texto, mas logo após o texto, normalmente é onde vem o comando da questão. Então, ele quer saber sobre a transmissão da dengue, né? Então, sobre a transmissão da dengue e o seu vetor, marque a alternativa correta. Na aula passada, nós falamos aí, né, sobre taxonomia, sobre classificação e sobre regras de como escrever um nome científico. E lembra do Aedes aegypti, né? Olha só, veja que eu tenho um nome científico aqui. Aedes é o gênero, aegypti é o quê? O epíteto específico. E lembra que eu falei para vocês, toda vez que for digitado, a preferência é que esse nome científico esteja em itálico. É o que acontece aqui no texto. Legal? Então tá aí. Sobre os vírus, então, né, em relação ao vírus da dengue, vamos lá dar uma olhada sobre a transmissão da dengue e o seu vetor. O que eu sei em relação à dengue? Sei que a dengue é uma doença causada por um vírus, né? Temos aí um vírus. Importante dizer que existem 4 tipos, 4 sorotipos. Dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3 e dengue tipo 4. Por isso, um dos motivos da gente ter aí a dificuldade de conseguir uma vacina eficaz que previna, né, a dengue. Por quê? Porque são 4 tipos. 4 tipos. Então até existe uma vacina, né, que só que ela tem lá uma eficácia em torno de 60%, por conta que são 4 sorotipos. Se eu já tive dengue do tipo 1, eu estou imune à dengue do tipo 1, mas não estou imune aos demais tipos. Se eu já tive dengue tipo 1, tipo 2, eu posso ter a 3 e a 4, certo? Então, lembre-se disso. Sobre a transmissão da dengue e seu vetor, marque a alternativa correta. Machos e fêmeas picam seres humanos, transmitindo assim o vírus causador da dengue. Falso. Por quê? Porque machos não têm esse hábito hematófago. Somente fêmeas têm esse hábito hematófago. Eu vou anotar aqui para vocês, ó. Hematofago. Fago significa comer, né? Ou seja, se alimentar de sangue. Somente as fêmeas se alimentam de sangue. Então, toda vez que tiver um pernilongo aí, né, sugando o teu sangue, te picando aí, o que vai acontecer? Ali tem uma fêmea. Ô, professor, por que as fêmeas precisam de sangue? Cara, porque as fêmeas que produzem ovos, então para maturar os ovos, o sangue é um bom alimento, né? Tem bons nutrientes ali para a maturação dos ovos. O macho não tem esse hábito de se alimentar de sangue. Normalmente macho está associado, né, mais de boa aí, né, pelas flores, questão da polinização, tal. Até podem ajudar ali na polinização. Os machos estão atrás de néctar ali das flores. Show? Então falso, letra A. Todos os mosquitos da espécie Aedes aegypti possuem o vírus? Todos possuem? Não, né? Não são todos, são alguns, né? Então, o que está errado aqui é esse todos. Então, alguns mosquitos podem estar infectados, certo? Lembrando que esse mosquito ele vai servir ele como uma forma, né, de vetor para que esse vírus possa chegar até os animais ou até mesmo o ser humano. O mosquito Aedes aegypti é o agente etiológico da dengue e da febre chikungunya, né? Então, o agente etiológico, gente, cuidado com pegadinha, tá? Cuidado com pegadinha. Por quê?
o mosquito Aedes aegypti, ele pode transmitir outras doenças além da dengue. Inclusive, eu digo nas minhas aulas, né, que o mosquito Aedes aegypti ele é um mosquito flex, porque ele pode transmitir a dengue, ele pode transmitir a febre amarela urbana, ele pode transmitir o vírus da Zika, né, e pode transmitir a febre chikungunya. E aí você vai dizer, professor, então tá certo esse item, tem pegadinha aí. Por que pegadinha? O agente etiológico é o agente que causa uma doença, né? É quem causa a doença. E quem causa a doença é o mosquito ou é um vírus? Quem causa a doença é um vírus, né? Então, quem causa a doença é um vírus, não é o mosquito atua como um vetor. Pegadinha, né? Pegadinha, eu sei que você talvez ficou com vontade de marcar essa alternativa aí, cuidado. Tá? Então, o mosquito Aedes aegypti não é o agente etiológico. Tá? O agente etiológico é aquele que causa a doença, por isso a alternativa C está falsa. Letra D. Somente as fêmeas do mosquito Aedes aegypti picam seres humanos. Show de bola, marca lá a letra D e sai para o abraço que essa alternativa está correta. Letra E. O responsável pela transmissão da dengue é o macho do mosquito, né? Falso, você já sabe que são as fêmeas, né? As fêmeas precisam de sangue para maturação dos seus ovos. Então tá aí, galera, uma informação bem importante. Outra informação bem importante em relação aos vírus, né? Como que a gente faz a profilaxia? Profilaxia, né? Hoje a gente está falando muito, talvez gente que nem sabia o que era um vírus, hoje está aí pesquisando e buscando informação. O que é um vírus? Cara, vírus é uma partícula diferenciada de vida. Né? Muitos cientistas ficam na discussão, é ou não é um ser vivo, certo? Por quê? Porque se a gente pensar de acordo com a teoria celular diz todos os seres vivos são formados por células. E a célula é a unidade básica da vida. Os vírus não têm célula. Se os vírus são acelulares, de acordo com a teoria celular, eles não devem ser considerados um ser vivo. Mas espera lá, eles não têm célula, mas eles têm material genético, eles têm hereditariedade, eles têm capacidade de reprodução, desde que estejam dentro de uma célula, certo? Eles conseguem reproduzir. Então a melhor definição que eu encontrei para poder me sentir seguro no meio dessa discussão é: o vírus é uma exceção à regra. O vírus é uma partícula diferenciada de vida. E como que eu previno uma doença causada por vírus? Professor, adianta tomar antibiótico? Não, não adianta tomar antibiótico, porque o antibiótico está associado a doenças bacterianas. A profilaxia aqui é por vacinas, principalmente vacinas. E se não tem vacina? Cara, se não tem vacina, é o teu sistema imunológico que vai te defender, certo? Por isso, essa questão, quando a gente tem aí pandemias, uma situação de isolamento. A situação de isolamento, ela se faz necessária, às vezes, em alguma situação, como nós vivemos. Por quê? Porque se eu só tenho meu sistema imunológico para me defender, e vai que ele falha, e vai que ele não consegue matar o vírus, o que vai acontecer? Professor, mas por que os hospitais encheram de pessoas? Encheram porque a pessoa precisa de um respirador, ela não vai lá buscar um remédio, é um respirador que vai dar um suporte para o sistema imunológico dela. Mas quem mata o vírus é o teu próprio sistema imunológico. Por isso, pessoas em situação de risco, pessoas mais idosas, pessoas ali que tenham fazendo tratamento de câncer, diabetes, são pessoas que têm um risco maior porque o sistema imunológico já está um pouco debilitado, se pega um vírus desse, problema. Legal? E o vírus ele é muito pequeno, ele é tipo uma poeira no vento forte. E aí a gente não consegue saber. Tipo uma radiação, você fala, caraca, não sei se tem vírus, então é melhor questão da situação aí do isolamento em caso de pandemia. Tá aí. E se não tem vacina, então, a gente conta com o sistema imunológico. Mais uma questão, bora lá? Deixa eu apagar aqui, enquanto isso você vai lendo essa questão aí para mim, sintoniza lá na sua apostila, no seu material didático. Você tem lá o seu material didático, o seu livro. Página 563, a campanha de multivacinação 2016, lançada pelo Ministério da Saúde, ocorreu no dia 24 de setembro em todo o país. As salas de vacinação foram disponibilizadas nas unidades de saúde e foram oferecidas para a população milhões de doses dos 14 tipos de vacinas, denominadas respectivamente hepatite A, VIP,
meningocócica C, rotavírus, HPV, pneumo, 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, dupla adulto, DTP, tríplice viral, tá? VOP, né? E ali a poliomielite, né? VOP relacionada à poliomielite. Quando fala tríplice viral, você tem aqui a rússaca, né? Rússaca, que é rubéola, sarampo, né? Tem a rubéola, sarampo, e você tem aqui cachumba, né? Ou catapora, rubéola, sarampo, cachumba ali, pode ser a tetraviral também relacionada à catapora. Então, rússaca. Em relação a esse assunto, é correto dizer que, letra A, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Cara, tá correto, né? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus não têm metabolismo próprio. O vírus é ametábulo. O vírus é ametábulo, ou seja, se ele não tem metabolismo, ele precisa parasitar uma célula. Importante dizer que os vírus eles são altamente específicos. Tem vírus que só parasita a bactéria, tem vírus que só parasita a planta e determinado tipo de planta. Tem vírus que só parasita determinado tipo de animal. Então eles são bem específicos, certo? Mas são parasitas intracelulares obrigatórios. Letra B, vamos ver o que está errado nas demais? As vacinas são produzidas exclusivamente a partir de vírus e nunca a partir de bactérias? Falso. Tem vacina para doença bacteriana também, certo? Então existem vacinas aí para doenças bacterianas, como é o caso da meningite, né? Meningite, lembrando que meningite pode ser também, né, meningite viral, até fúngica, mas meningite bacteriana é a mais comum, certo? Os vírus têm metabolismo próprio? Falso. Vírus, né, não tem metabolismo. Vírus são constituídos por células simples? Não, vírus não tem células, certo? Eles são acelulares. Os vírus não apresentam material genético? Não, cara, o vírus apresenta. E é importante você anotar aí, o material genético do vírus é DNA ou RNA, certo? Ou o vírus tem como material genético DNA ou RNA. Até tem exceção, né, no caso do citomegalovírus, vírus da hepatite B, mas normalmente vírus ou é o vírus de DNA ou vírus de RNA, certo? Então, mais uma questãozinha aí pra gente. Alternativa correta, letra A. Mais uma para fechar o pacote. E aí, né, a gente finaliza mais uma série aí de exercícios. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Lá na página 563, você encontra esse exercício aqui, ó. Nos últimos meses ocorreram casos de febre amarela em diversas cidades brasileiras. Registram-se dados do dia 22 de março de 2017, em que há casos suspeitos da doença em todo o país, que chegam a um número 1.558. Tá? Só uma informação, a respeito dessa doença, ou seja, a respeito da febre amarela, são feitas as seguintes afirmações. É causada por um vírus. Sim, febre amarela causada por um vírus e pode ser transmitida por mais de uma espécie de mosquito. Sim, febre amarela pode ser transmitida ali por mais de uma espécie de mosquito. No caso da febre amarela, gente, na atualidade nós não temos nenhum caso de febre amarela urbana. A gente fala de febre amarela ciclo silvestre, certo? E no ciclo silvestre está associado aqui o mosquito do gênero Hemagogus ou do gênero Sabets, ou seja, mais de uma espécie de mosquito. O Aedes aegypti pode transmitir febre amarela, professor? Pode, mas aí está relacionado ao ciclo urbano, legal? Então pode ser transmitido por mais de uma espécie. Tanto o combate ao transmissor, quem transmite, né, quanto a vacinação, são as principais formas de evitar a doença. Tem vacina para a febre amarela? Sim, tem vacina. Inclusive, né, tem campanha de vacinação aí em relação à febre amarela. Então, item 2 também está correto. Item 3. Além do homem, outros animais podem adquirir a doença? Sim, né? A gente tem o ciclo silvestre, outros animais, como é o caso do macaco. Então, o item 3 também está correto. O mosquito só adquire o vírus quando pica uma pessoa contaminada? Não. Se você pensar no ciclo silvestre, o mosquito Hemagogus, ele adquire a doença quando pica lá um macaco contaminado também. Então, aí a gente tem itens corretos 1, 2 e 3. Legal?
finalizo assim com vocês as questões e eu vou deixar aqui uma dica para vocês aí. Olha só, já que está na moda, né, e esse ano vai ser um ano que vai aparecer aí muitas questões de vírus nos vestibulares e provavelmente na sua prova de Enem, está aqui uma frase, né, que ajuda você a lembrar das doenças. É uma frase retardada, mas eu aposto que você vai gostar. A frase é a seguinte: hehe, vai ensacar pó de café ruim, colega. Olha só, quais são as doenças causadas por vírus? Você tem herpes, hepatite, varíola, AIDS, encefalite, sarampo. Esse CA eu posso usar para cachumba ou catapora, eu vou usar para cachumba. O R eu uso para raiva, posso usar o R para resfriado também, ou ainda rotavírus. O PO de poliomielite, D de dengue. Esse P, né, de poliomielite ali, eu posso usar também o P para pneumonia viral. O CA, se eu usei aquele CA para cachumba, eu uso esse CA aqui para catapora, certo? F de febre amarela, posso também usar para febre chikungunya. RU de rubéola, me perdoe, mas esse I eu não uso, veja que até agora eu usei tudo, né? O M de mononucleose ou ainda de meningite viral, né? O CO de Covid-19, então esse macete está bem atualizado, Covid-19, né? Associado aí ao SARS-CoV-2, que é o vírus. Então lembrando que o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença. E temos o E de ebola e o G de gripe, certo? Você vai dizer, professor, está faltando. Está faltando algumas doenças, mas eu coloquei ali embaixo para vocês, como é o caso da zika. O resfriado você pode incluir ali junto com a raiva, rotavírus também, né? Mononucleose você pode incluir aqui junto com meningite viral, usa o mesmo M. Mas tem algumas doenças que eventualmente aparecem em questões aí mais encardidas, como a febre do Nilo, a febre do Maiaro e a febre chikungunya. Legal? Então tá aí um macete para vocês, né? Dá uma olhada, isso aqui ajuda pra caramba, certo? Terminamos assim uma série de exercícios, fica aqui 3 exercícios aí como tarefa de casa. Você que tem o nosso material, acessa lá, né? Na página 581, exercício 1, 2 e 7. Para você que não tem o material, eu sempre deixo aqui a questão no final, né? Você pode fazer print, parar o vídeo. Então a questão 1 está aqui, questão 2 aqui, questão 7 aqui. Beleza? Faça esse exercício que na próxima aula a gente corrige. Legal? Fica aí então, meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!